Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos já celebrando o segundo domingo da Quaresma, esse tempo bonito que nós iniciamos, um tempo oportuno, que vem a encontro, nos chamando, nos convidando para uma conversão do nosso coração, converter o nosso coração para Deus, fazer com que a cada dia a nossa vida seja cada vez mais configurada com a vocação pela qual Deus nos chamou. Muito importante, o tempo da Quaresma também nos ajuda a refletir sobre esse aspecto bonito que o mundo de hoje esqueceu. Muito embora nós vivamos no pecado, né? Olhando para como as coisas caminham, o mundo caminha, às vezes a gente não lembra ou esquece que Deus nos fez para a santidade. No cenário que se apresenta, poderíamos dizer que estamos vivendo quase que com uma contradição. Chamados para viver a santidade, criados à imagem e semelhança de Deus, dentre todas as criaturas que existe, a única, tudo que existe no mundo, é verdade, é obra de Deus, mas a única criatura criada por Deus, que traz a marca do seu autor, vamos dizer, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, se chama ser humano, que tem a mesma dignidade de Deus, somos nós. Então Deus nos fez, Deus nos criou, Deus nos colocou no mundo para viver a santidade. Mas o pecado também entrou no mundo. E a criação, criada para amar a Deus, ela, na sua rebeldia, ela se revoltou contra Deus. Por isso todas as más inclinações, por isso todo o mal que a gente vê, que acontece no mundo, né? Coisas que nos assustam, e muitas vezes a gente pergunta onde está o humano e o animal, né? Quase que se confunde, né? Coisas que um ser humano faz que nem um animal faz. Se você pegar no mundo animal, né, geralmente, com raras exceções, o animal defende. E, se for preciso, ele dá a vida para defender o filhote, não é verdade? E às vezes no mundo humano é o contrário, né? Então, nesse sentido, nós somos piores que os animais. Por isso que a nossa natureza, ela precisa voltar. Por isso que o tempo da Quaresma também serve cuidado, atenção, que o ser humano, muito embora foi criado para louvar a Deus, dentro dele também existe a inclinação para o mal. E ela está muito forte, muito presente em nós. Basta a gente olhar para nós mesmos, com que rapidez, às vezes a gente vem pensamentos na nossa cabeça, né? Vontade de fazer coisas e é instantâneo e rápido. E se a gente não se cuida, não se policia, não se educa, a nossa natureza, ela nos empurra, né? Parece que tem uma força dentro de nós que nos empurra a fazer aquilo que a gente não gostaria de fazer. Enquanto que para fazer o bem é bem mais difícil, né? Nós somos mais inclinados para praticar o mal do que para fazer o bem. Impressionante. Por isso que nós precisamos sempre voltar o coração para aquele que é a fonte de todo o bem. Somente Deus pode transformar o coração humano. Mas não é assim a passe de mágica. Deus só faz em mim aquilo que eu permito que Ele possa fazer. Santo Agostinho dizia isso, que
Deus não vai te converter, aliás, Deus não vai nem te salvar se você não permitir. Padre, mas é verdade, é verdade. Se eu não me permito que Deus haja em mim, que se tem uma coisa que Deus não faz, nunca fez e nunca fará, é obrigar e forçar alguém. Não, isso Ele nunca fez. Nunca fez, nunca fará. E nem a igreja vai fazer. A conversão é uma decisão. Todos nós somos chamados a nos converter, todos, mas é um convite, não é uma imposição. Se queres, verás a glória de Deus. Se abrires o coração a Deus, se permitires que Deus haja na tua vida, Deus vai transformá-la. Mas é preciso que a gente abra o coração para Deus. É preciso deixar que Deus, que a luz de Deus ilumine e afugente as trevas que existem dentro de cada um de nós. Não tem outro jeito, não tem outro modo. Por isso o tempo da quaresma, o tempo que chama a hora, intensificar ainda mais as coisas boas que todos nós fazemos, todos vocês, tenho certeza que cada um do seu jeito, do seu modo, deseja, tem vontade de fazer o bem, né? Se nós estamos aqui hoje, saímos de casa, né? E viemos rezar, já é um sinal bonito, sinal que a graça de Deus chegou antes. Porque senão a gente não estaria aqui, estaria no boteco talvez, tomando uma cerveja, hoje está, né, quente, um chopp gelado, né, comendo uma carninha, jogando um baralhozinho, por que não? Não é mais agradável fazer isso do que ir lá ouvir o padre? Pois estamos aqui. Quem está rezando conosco através das redes sociais também, que acompanha. Então nós temos coisas boas, não podemos desanimar, mesmo que as trevas estão presentes, mas a luz também está presente. Está presente. Então vamos deixar que Deus vá se configurando em nós, e a nossa vida vai se configurando a Ele cada vez mais. No Evangelho de hoje nós vemos a cena que Jesus é transfigurado, né? Pedro, Tiago e João vão até a montanha e ali diante dele Jesus revela todo o seu esplendor, a sua glória. De uma certa forma antecipa, faz eles ver aquilo que vai acontecer com ele. Tanto é que quando termina o Evangelho, Jesus pede para eles, diz assim, quando desceu da montanha, Jesus ordenou-lhes, vocês não contem a ninguém o que vocês acabaram de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Então Jesus já fala, em primeira mão, que ele vai morrer e vai ressuscitar. Por isso ele revela, dá a conhecer aos seus discípulos que ele vai passar pela morte também. Claro que eles ainda não entendem, mas depois irão entender. Então que o tempo da quaresma seja esse tempo também para nós fazermos uma experiência cada vez mais de Deus na nossa vida. É um tempo bonito, um tempo oportuno, onde a gente vai meditando cada vez, cada dia sobre a nossa vida, a vida eterna. Essa vida aqui logo vai passar, ela vai terminar para todos nós. O ser humano precisa se preocupar bastante com a sua alma, né? O pai e a mãe precisam ensinar os filhos também sobre a outra vida, porque isso ninguém fala, né? A televisão não fala, os livros não falam, a escola não fala, a faculdade não fala, antes até é proibido falar. Não só não falam, como proíbe falar. Então não podemos esquecer essas verdades, porque o primeiro a falar disso foi Jesus Cristo. E Ele pediu para que nós falássemos, porque senão muitas pessoas vão se perder
Muitas almas não irão se salvar, talvez por causa da nossa omissão, do nosso silêncio, porque ninguém falou. Quantas pessoas dizem, padre, eu não sabia que era assim, se nunca ninguém me falou. Se eu soubesse, eu teria feito diferente. Está vendo? Não sabia, pensava diferente, nunca ouvi falar. Tem muitas verdades da fé que você, pai e mãe, deve falar para os filhos de vocês, viu? Porque se vocês não falarem, o mundo também não vai falar. E eles vão morrer sem saber. E às vezes a diferença entre salvar e perder-se, e vai estar o fato de nunca ninguém ter lhes falado. E daí a nossa responsabilidade também vai pesar, né? Principalmente quem é pai e mãe e quem tem filho. Gerar e educar a prole, né? A igreja fala, não é só colocar no mundo. Não. Dar comida, não é só isso não. Tem que educar para a vida. E qual vida? Não só para ganhar dinheiro, também. Para ganhar, vai ter um bom emprego, mas tá, e daí? E para outra vida? Quem é que vai falar? Se você, pai e mãe, não fala, não vai na missa, nem o padre, eles vão ouvir de quem? O mundo lá fora vai falar? Aqui que vai falar. Eles vão falar de outras coisas. E aquela alma corre o risco de se perder, porque nunca ninguém falou. E no dia do nosso juízo, Deus vai cobrar também, você deveria ter falado e não falou. Portanto, vai fazer um estágiozinho lá no purgatório, né? Se for no purgatório ainda bem, mas pior que também tem outro lugar, que daí lá é estágio definitivo, né? Caiu lá, não sai mais. É bom ouvir isso, porque ninguém mais fala. E o tempo da quaresma também é para isso. Louvado seja nosso Senhor.